nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 19, e a primeira parte do versículo 20. Amém? Se você, por acaso, estiver sem o texto da Escritura, compartilhe com alguém aí próximo de você o texto da Palavra de Deus, para que todos possamos ler juntos. E eu peço desde já que você agora mantenha, nesses próximos minutos, mantenha sua atenção aqui nesse lugar. Nós vamos meditar na Palavra do Senhor. É uma oportunidade que temos de ouvir a voz de Deus. Existe um pensamento que diz o seguinte, que Deus fala quando a Bíblia está aberta. E a sua Bíblia está aberta, amém? Mantenha ela aberta, inclusive, enquanto meditamos na palavra, e vamos ler juntos o texto no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Até aí, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora, nós vamos orar, pedindo que o Senhor fale através do seu Espírito Santo aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, na tua presença nessa noite. Senhor, a tua palavra, Deus, está aberta, mas se apenas a tua palavra estiver aberta e o nosso coração não estiver aberto, nenhum efeito será produzido. Agora, Pai, se a tua palavra estiver aberta como está agora nas nossas mãos, mas o nosso coração também estiver aberto, os nossos ouvidos estiverem atentos, o teu Espírito pode falar conosco hoje. E é isso que eu te peço. Fala conosco, Espírito Santo. Nos desperta nessa noite. Temos uma oportunidade única de ouvirmos a tua palavra hoje e sairmos aqui com uma postura diferente, com um novo entendimento. É isso que eu te peço, um novo entendimento para o teu povo, para cada um dos que estão aqui nessa noite. É assim que eu te oro, confiando em ti, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Amém, queridos? Como sempre, dou um título para as mensagens que a gente prega, seja ao domingo, seja na quarta-feira. E semana passada nós começamos uma nova série de mensagens aqui na igreja, que trabalha o fruto do Espírito Santo. Semana passada nós pensamos e procuramos responder a pergunta do que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você com certeza já ouviu essa expressão. Você com certeza já viu em um determinado contexto de igreja ou até fora de igreja alguém dizer assim: fulano é alguém cheio do Espírito Santo. E para muitas pessoas, ser alguém cheio do Espírito Santo é ser alguém que faz muitas coisas. Alguém prega muito bem, logo essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Alguém é um profeta, uma profetisa, logo essa pessoa é cheia do Espírito Santo. A pessoa canta muito bem, ministra um louvor que é algo fora da curva, e a gente diz, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas, queridos, o entendimento que o apóstolo Paulo nos convida a ter, não apenas no capítulo 5 de Gálatas, mas em toda a carta, em todo o texto, nos faz entender que a Bíblia talvez tenha uma visão diferente do que é ser alguém cheio do Espírito Santo. Talvez ser alguém cheio do Espírito, ter uma vida governada pelo Espírito, é diferente do que essa percepção popular, de que eu faço muitas coisas, eu sou muito virtuoso, eu sou talentoso, eu sou habilidoso, logo eu sou cheio do Espírito Santo. E eu quero repetir algo que eu disse semana passada para introduzir a mensagem de hoje. Satanás prega muito bem. Satanás é um excelente cantor. Satanás pode vir aqui e diante de nós pregar o melhor sermão, melhor do que eu, do que o pastor Júlio, do que qualquer outra pessoa aqui dessa igreja. Satanás pode ministrar um louvor tão bonito que vai levar você às lágrimas. Satanás, ele tem um conhecimento da Bíblia tão profundo, da letra da Bíblia pelo menos, que ele pode dar uma aula de EBD melhor do que a que eu dei mais cedo aqui. Mas tem uma série de coisas que Satanás não pode fazer. E a Bíblia, nesse capítulo, que nós vamos meditar nele no mês de julho e de agosto, todos os domingos aqui, desde a semana passada,
A Bíblia chama essa série de coisas que Satanás não pode fazer de fruto do Espírito. Então, a oportunidade que nós temos aqui, irmãos, é da gente ressignificar, mudar a maneira que nós temos entendido que alguém é, ou avaliar alguém como cheio do Espírito Santo ou não. Porque uma pessoa, assim como o próprio diabo, ela pode pregar muito bem e ainda ser uma pessoa dominada pela ira. Ela pode ministrar um excelente louvor. Eu não estou falando de ninguém aqui na igreja, amém? É a introdução da mensagem de hoje. Ela pode pregar um excelente sermão, ministrar um ótimo louvor, dar a melhor aula que você já ouviu na sua vida e ainda ser um imoral. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, a partir do que Paulo nos ensina, é ser benigno, é ser amoroso, é ser bondoso, é ter alegria, é o fruto do Espírito Santo. Então, para que a gente possa, antes de entender o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é que o Espírito produz na vida de alguém de verdade, nós precisamos entender aquilo que nós também meditamos semana passada, que há uma batalha, que há um confronto. O maior confronto que existe na humanidade, queridos, não é qualquer conflito que esteja acontecendo hoje no Oriente Médio. O maior conflito da humanidade não é aquilo que acontece entre Rússia e Ucrânia, por exemplo. O maior conflito da humanidade é entre a vontade do Espírito e a vontade da carne, da natureza humana, da natureza pecaminosa. Todo mundo aqui, a começar de mim, nasceu com um defeito de fábrica, chamado natureza pecaminosa. Na semana passada nós lembramos aquilo que a palavra de Deus diz nos versículos anteriores, que aquilo que essa natureza que eu e você nascemos com ela, aquilo que ela deseja é contrário, é oposto àquilo que o Espírito Santo deseja para a nossa vida. O Espírito Santo deseja que você seja alguém que lê mais a palavra, que tenha todas as características dele mesmo em você, que você ore mais, que você busque o Senhor. E tudo isso é exatamente o oposto do que essa natureza, esse defeito de fábrica, estou usando uma expressão bem suave aqui, do que essa natureza quer de mim, de você. Esse é o maior conflito que nós precisamos enfrentar. E é esse conflito que gera todos os outros. Tudo que há de mal no mundo vem dessa natureza. E aí, nós precisamos, antes de entender o que é que o Espírito produz na vida de uma pessoa, nós precisamos entender o que é que a carne produz. Quais são os resultados de uma vida que é controlada por essa natureza. E eu quero pensar sobre isso com você essa noite, mas sempre com um convite: seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Busque a pessoa do Espírito Santo. Queira desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Foi outra coisa que nós falamos semana passada. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma fumaça, não é alguém que vem e depois vai embora. O Espírito Santo tem características de personalidade, portanto ele deseja relacionamento, ele tem vontades, ele tem propósitos, inclusive ao seu respeito. Então, antes da gente entrar no texto de hoje, diga para uma ou duas pessoas próximas do seu lado: o Espírito Santo tem propósitos para você. Queridos, aqui nós começamos a falar sobre as obras da carne, e eu não disse o título da mensagem, né? Esqueci. O manifesto da carne. O que é um manifesto? Para eu justificar aqui porque eu estou dando esse título para a mensagem de hoje. O que é um manifesto? Manifesto, geralmente, é o nome que se dá a um documento que expõe o pensamento, a forma de ver uma determinada coisa de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Por exemplo, há um teórico muito conhecido, amado por uns, odiado por outros, não quero entrar no mérito, de quem ama e quem odeia, chamado Karl Marx. Karl Marx, ele escreveu um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista. O que era esse manifesto? Era a exposição, ainda é, que existe até hoje. É a exposição, é a mostra, é evidenciar, mostrar ao mundo aquilo que acreditava
e que propunha, que defendia o Partido Comunista Soviético, ali no século XIX. Isso é que é um manifesto. E por que manifesto da carne? Porque o versículo que nós lemos aqui, o versículo 19, ele começa dizendo assim: ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas. Não precisa que ninguém diga quais são. Elas estão claras para todas as pessoas, ou deveriam pelo menos estar claras para todo mundo. E mais do que isso, se essas obras elas são um manifesto, elas representam, as obras da carne, essa lista do apóstolo Paulo, elas representam uma espécie de documento de toda a rebeldia humana contra Deus. É como se Paulo, ao chamar essas obras de obras manifestas, estivesse dizendo assim: Deus tem uma vontade, a carne tem uma vontade, e ela escreveu um manifesto. Um outro título, então, que eu poderia dar para essa reflexão de hoje é: como se tornar um cidadão do inferno. Porque essa lista de coisas que o apóstolo Paulo chama de obras da carne, ela vai terminar com uma constatação. Paulo diz mais à frente, e mais à frente vamos meditar melhor nisso com os outros preletores que virão ao longo desses dias. O apóstolo Paulo diz que é impossível que alguém viva a partir dessa lista e possa herdar o reino de Deus, porque essas coisas são incompatíveis. Vamos então, nessa noite, pensar sobre a primeira parte delas, ou as primeiras duas partes. O apóstolo Paulo, irmãos, ele faz uma lista, essa lista de obras da carne, de frutos, podemos dizer assim, da natureza humana. Ele faz isso em várias outras cartas. Ele faz isso em Coríntios, ele faz isso em Romanos. O próprio Jesus, certa vez, fez uma lista parecida com essa. Jesus disse certa vez: olha, não é aquilo que entra no organismo do ser humano que contamina ele, mas é o que sai, porque sai do coração. E do coração, ou leia-se aqui para usar a expressão do apóstolo Paulo, da natureza pecaminosa é que provém todas as coisas. E a lista é muito parecida com a lista que o apóstolo Paulo faz aqui. Eu quero pensar então com você que essa lista que o apóstolo Paulo faz, ela não é taxativa. O que é taxativa, pastor? Paulo não está enumerando tudo aquilo que a natureza humana pode fazer. Ele está dando um exemplo. A prova disso é que ao final dessa lista ele diz: e coisas semelhantes. Depois de listar toda essa série de desgraças, ele fala que há outras coisas parecidas com essas. Ele deu apenas exemplos daquilo que a natureza humana deseja produzir na sua vida, na minha vida. E nós poderemos dividir essa lista em 4 tipos de obras, 4 tipos de coisas que a carne deseja gerar na minha, volto a dizer, na minha e na sua vida. A primeira delas envolve questões da área sexual. As 3 primeiras obras que são citadas pelo apóstolo Paulo. A segunda, e nós vamos trabalhar essas 2 hoje, envolve questões da adoração, questões do louvor, da honra espiritualmente falando. Pois bem, as 3 primeiras obras: imoralidade, impureza e libertinagem. Por que Paulo faz questão de, numa lista de um monte de coisa que não presta, por que ele faz questão de começar com as questões de sexualidade? É uma pergunta que a gente deve fazer. E o principal motivo de Paulo começar a sua lista com obras que dizem respeito à sexualidade é porque no mundo antigo, irmãos, os cristãos, essa frase é até de um historiador da igreja, os cristãos, eles foram os primeiros a falarem sobre pureza na área sexual, a falarem sobre uma vida sexual regrada. Porque o mundo antigo, o mundo paganizado, a sexualidade de um modo geral, ela era em boa parte dos contextos, na maior parte dos contextos, inclusive na região da Galácia, a quem Paulo está se dirigindo, o lugar onde estava aquela igreja, a sexualidade ela era vivida de um modo desenfreado. Ela fazia inclusive parte da adoração.
aos deuses pagãos. Era muito comum, no contexto em que essa carta foi escrita, que durante os processos de adoração aos deuses pagãos, houvesse todo tipo de relacionamento sexual que você possa imaginar. E isso era tratado com normalidade. Isso era tratado com a naturalidade. Era parte do mundo daquela época. E Paulo então começa essa lista falando sobre essas três coisas. Eu quero dizer, ou tentar explicar para você de um modo bem breve, o que é cada uma dessas expressões. O que é que Paulo está querendo dizer quando ele fala sobre imoralidade sexual? Que é a primeira das obras que ele cita nesse primeiro tópico. Imoralidade sexual, no original, é a expressão porneia, de onde vem palavras do nosso próprio idioma, como pornografia, por exemplo. E ela é usada no Novo Testamento para descrever todo tipo de padrão sexual que foge do padrão bíblico. E qual é o padrão bíblico, pastor? O padrão bíblico é: o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão-se uma só carne. O padrão de Deus para a sexualidade, e não foi o diabo que criou, irmãos, o sexo. Não foi Satanás que criou o sexo, ele foi criado por Deus. Existe um pensamento popular bizarro, absurdo, que diz que o fruto que Adão e Eva comeram, por exemplo, foi o sexo. Isso é uma loucura. Porque o sexo foi criado por Deus e foi criado bom. Mas isso não quer dizer, e isso está por detrás de toda a obra da carne, que o sexo foi criado por Deus para ser vivido de qualquer forma. A expectativa de Deus e a vontade de Deus para a relação sexual é um compromisso entre homem e mulher dentro do casamento. Então essa palavra, ela descreve todo tipo de sexualidade fora dessa perspectiva que foi criada por Deus. Qual a palavra para impureza aqui? O que é que significa impureza? Que é a segunda palavra que o apóstolo Paulo usa dentro dessas três primeiras obras. Impureza é uma expressão que no original era usada para muitas situações. Ela era usada, por exemplo, para contextos em que era necessário peneirar alguma coisa. Você já deve ter visto, por exemplo, aqueles trabalhadores de garimpo, que eles estão lá ali na beira do rio, estão procurando por ouro, por algum tipo de item precioso, e o que é que eles fazem? Eles tinham ali uma peneira para encontrar e separar dentre aqueles resíduos do rio, separar o ouro, encontrar o ouro. Impureza, naquele contexto, era o nome que se dava para essa sobra. Também era usado no contexto médico da época para se referir à secreção de feridas. Mas aqui, impureza é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para falar de qualquer tipo de coisa no interior que me separa de Deus. Nós lemos, irmãos, em toda a Escritura nos apresenta um Deus que é 3 vezes santo. Nenhuma característica, nenhum atributo de Deus é associado tão diretamente a Deus quanto a sua santidade. Foi ministrado isso há algum tempo aqui pelo pastor Wagner, que esteve pregando no mês de aniversário da igreja. Na Bíblia nós não vemos os seres celestiais adorando a Deus dizendo assim: amor, 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 ou poder, 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 gracioso, gracioso, gracioso. Mas na Escritura, por muitas vezes, vemos o ambiente de adoração celestial repetindo: santo, santo, santo. De modo, queridos, que há uma expressão que diz que, há uma frase, na verdade, acredito que essa frase é de A.W. Tozer, mas posso estar enganado aqui. Ele diz o seguinte, que a santidade de Deus é o adereço, o enfeite, a beleza de todos os outros atributos. O que é que significa? Significa que a santidade de Deus é o que torna o seu amor bonito. A santidade de Deus é o que torna a sua misericórdia bonita. A santidade de Deus é o que torna a sua graça bonita, o seu poder bonito. A santidade é a beleza de todos os atributos de Deus. E é por isso que nesses
momentos em que a Bíblia relata a adoração celestial e esses querubins, serafins, anjos, dizendo santo, 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 muitas vezes, como foi o caso de Isaías, né, esses seres celestiais, eles cobrem o seu rosto. Tamanha é essa santidade. Mas nós sabemos que o pecado, e aqui a impureza, essa expressão impureza, fala muito sobre isso, ela nos afasta de Deus. E todo mundo que já teve algum contato, menor ou maior, com Deus, já sentiu isso. Na Bíblia está cheio de exemplos. O próprio Isaías, que eu acabei de citar. Tem gente, irmãos, que quando está no ambiente de presença de Deus, de adoração, quando sabe que realmente a presença do Senhor está ali naquele lugar, se sente muito bom. Eita, eu estou aqui, é muito bom, né? Deus está me vendo. Essa não é a melhor forma de reagir à presença de Deus, conforme o relato bíblico. Moisés, por exemplo, ele encontrou com Deus através de uma sarça ardente. Você conhece a história? Esses dias, inclusive, eu estava assistindo O Príncipe do Egito. É bom demais O Príncipe do Egito. Um dia, né, eu estava brincando esses dias, um dia eu vou passar O Príncipe do Egito para o pessoal do seminário assistir e fazer um trabalho. É uma aula de cinema, de roteiro e também, né, de como construir uma história, uma narrativa bíblica. É muito bom esse filme, é uma animação. Quem não assistiu, vale muito a pena. Moisés vê uma sarça que pega fogo, mas ela não se consome. E aí ele se aproxima, que curiosidade, né? Curiosidade matou o gato, diz o ditado. E ele vai, vou ver o que é que está acontecendo. Por que é que esse arbusto, ele pega fogo, mas não se consome? E ele se aproxima, e o que é que a voz de Deus diz para ele? Retire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está, Moisés, é um lugar santo. Isaías viu a presença de Deus, e como é que ele ficou? Ah, eu estou aqui na presença de Deus, como eu sou bonzinho, que coisa boa, fala mais, Deus. E olha os querubins, ele ficou assim. Ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Essa é a reação natural, irmãos, à presença de Deus. Então desconfie de quem fica muito convencido, muito cheio de si na presença de Deus. A presença real de Deus. Essa impureza que todos os homens e mulheres de Deus identificaram em si mesmos. E que eu oro para que a gente hoje, ao ouvir essa palavra, o Senhor passe o seu radar sobre nós, sobre as nossas vidas. Você teve uma época, né? Às vezes a gente tem aqueles hiperfocos, né, na internet. Teve uma época que eu tinha hiperfoco em ficar vendo aquele pessoal da Índia construir as coisas assim com a mão. E aqueles vídeos de horas. Teve uma época que eu fiquei com hiperfoco em ver vídeo dos caras que ficam achando coisa com detector de metal na praia. Alguém já teve esse hiperfoco aqui? Eu tive. E eu segui inclusive um canal. E um certo dia eu passei 30 minutos vendo isso. Eu disse, meu Deus do céu. E o cara, olha que pessoal, achei. E aí pegava as coisas que ele achava. Eu disse até a Maíra, eu vou comprar um negócio desse para mim. Procurar, né, coisas de prata. A minha oração hoje, embora eu acabei de brincar aqui um pouco, é para que você permita ao longo dessa série de mensagens que o Senhor passe esse detector sobre a sua vida. O objetivo aqui, irmãos, não é eu julgar você. Ah, o pastor está me julgando. É a palavra julgar a mim e a você. Só a palavra tem esse lugar. Só a palavra pode fazer isso. Terceira palavra que terceira expressão que o apóstolo Paulo usa é, depois de falar sobre imoralidade, impureza, a terceira palavra é libertinagem. Algumas traduções antigas têm licenciosidade. O que é libertinagem, licenciosidade? É, especialmente nessa área sexual, que é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está trazendo, falta de limites. Mas isso pode ser aplicado para qualquer outra área da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo diz que a natureza humana produz essa obra chamada libertinagem, é que quando alguém
se entrega aos desejos, às vontades da sua carne, da natureza humana, essa pessoa, ela começa a viver uma vida desregrada, em todos os sentidos. Não há limite. O limite é o querer, ou seja, ela faz tudo aquilo que ela quer. E mesmo até uma pessoa, irmãos, que não tem o Espírito Santo, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela sabe que isso é uma ilusão. Que os únicos que acreditam que podem fazer aquilo que querem são as crianças. Mas é triste nós pensarmos que cada uma dessas 3 áreas que o apóstolo Paulo escreveu para aquela época também é verdade hoje. Vivemos no meio de uma sociedade desregrada, licenciosa. Vivemos em um mundo em que as pessoas estão entregues a elas mesmas e chamam isso de liberdade. Quem estava semana passada lembra que nós falamos sobre a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Passado esse grupo, dessas 3 coisas que o apóstolo Paulo cita, as primeiras 3 obras da carne, há outras 2 obras que ele cita e que eu quero falar com você e que fazem parte de um outro grupo. São obras que estão ligadas à adoração. A primeira é a idolatria. Idolatria é uma palavra conhecida no meio cristão. Só que a gente sempre associa idolatria ao outro. Eu ouvi uma vez uma palestra sobre esse assunto, em que o preletor, eu não lembro se foi o pastor Jonas Madureira, ele dizia assim: o idólatra sempre é o outro. A gente tem uma habilidade de enxergar a vida do outro e dizer assim: fulano só pensa no trabalho, vive para o trabalho. O trabalho é o ídolo, né? Fulano só quer saber dos filhos dele, é o idólatra dos filhos. Fulano só pensa na igreja. Esse tipo de idolatria é muito comum no nosso meio. A gente pode idolatrar a igreja? Pode. Principalmente as coisas que a gente faz na igreja, elas podem se transformar no ídolo. Fulano só tem energia para a esposa. A gente tem um grupo de vôlei dos homens. Atenção, esposas. A gente tem um grupo do vôlei dos homens. E esse grupo foi reativado recentemente. Estava parado lá, ninguém falava nada. Aí resolveram, vamos jogar vôlei essa semana. Aí jogaram. Aí quando um diz assim: eita, não vou poder. Aí tem uma figurinha que a gente manda lá. Houve um imprevisto, que é o cabo assim, ó, curvado para a esposa. Eu só penso na minha esposa. Esse cara é um idólatra da esposa. Mas volto aqui para o meu ponto. A gente é expert em identificar a idolatria do outro, aquilo que ocupou o lugar de Deus na vida do outro. Mas o meu convite para você é nós lembrarmos aquilo que o grande teólogo João Calvino já dizia: o nosso coração, não é o do outro. Olhe para você agora. O nosso coração, ele dizia, é uma fábrica de ídolos. É como se ele estivesse dizendo assim que o nosso coração é aquela pessoa que tem vários contatinhos. E que se um não dá certo, se um ídolo não dá certo, procura o outro. Procura o outro. E tem um outro. E tem um outro. Sempre vai ter um ídolo para você adorar. Mas a idolatria, acima de tudo, irmãos, é um desregulamento do amor. Eu já falei isso tantas vezes aqui que eu acho que eu vou colocar uma placa para botar nas costas, para explicar o que é idolatria a partir do amor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. O que é que a idolatria faz? A idolatria, e quem disse isso não foi eu, foi C.S. Lewis. A idolatria diz que o amor é Deus. Ou seja, a idolatria, a partir dessa perspectiva, é tudo aquilo que eu amo fora do amor de Deus. Deus não é contra você amar o seu trabalho, embora é bem desafiador a gente amar o trabalho, né, de modo geral, mas é um esforço que a gente faz. Deus não é contra você amar o seu trabalho. O ruim é amar o trabalho fora do amor de Deus.
Deus não é contra você amar seus filhos em nome de Jesus. Ame seus filhos. Ame sua esposa. Esposa, ame seu marido, deixa ele pro vôlei. Deus não é contra que você ame, nem a palavra de Deus é contra que você ame essas coisas. O ruim é quando essas coisas elas são amadas fora do amor de Deus. Então, em nome de Jesus, cria um círculo bem grande na sua vida chamado amor de Deus. E todos os outros amores, todos os outros círculozinhos estão dentro, nunca fora, nunca contra, nunca à parte. Você ama a sua esposa porque você ama Deus. Você ama o seu trabalho porque você ama Deus. E o que foge desse princípio do amor é idolatria. Tudo que eu amo fora do amor de Deus. Você entendeu? Amém? Mas há um outro pecado que é denunciado aqui que está muito conectado à idolatria, que é a feitiçaria. A expressão, irmãos, no original aqui para feitiçaria é uma expressão que a gente usa uma palavra dela todos os dias. Farmaqueia é o nome da expressão aqui que ele usa para feitiçaria. De onde vem farmácia. Ou seja, o apóstolo Paulo está contra todos os farmacêuticos. Tem algum farmacêutico? Queridos, essa expressão no mundo antigo ela era usada para se referir a drogas, se referir a venenos, mas também para se referir a poções. As práticas de bruxaria e de feitiçaria que existiam naquela época. Então está tudo certo, você pode tomar seu remédio normalmente, né? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui não, tá bom? Há pessoas que têm um farmacêutico visitando a igreja, o pastor fala um negócio desse. A feitiçaria, queridos, ela é um complemento da idolatria. Porque através dos muitos expedientes que você possa imaginar e que se encaixam como bruxaria, como feitiçaria, desde a superstição mais simples, eu não posso passar por debaixo de uma escada, e crendices naturalistas como essa, até a efetiva bruxaria, como se diz, as práticas, né, de ocultismo, está tudo incluído aqui. Consulta a mortos, que é a prática de necromancia, por exemplo, que é muito comum em algumas religiosidades. Tudo isso está envolvido aqui no que se chama de feitiçaria. E você pode pensar que isso é algo muito distante de nós. Mas eu quero lembrar para você duas estatísticas. Primeira estatística. Existem 4 milhões de praticantes de bruxaria no mundo. Autodeclarados. É mais do que a gente pode pensar. E mais do que isso, existe uma pesquisa feita em solo brasileiro, que diz que mais de 51% dos brasileiros acreditam em bruxaria. Se a gente fizesse uma intersecçãozinha, né, de pesquisas, talvez a gente encontre um evangélico que acredita em bruxaria. Que acredita em coisas que fazem parte desse mundo, que fazem parte do mundo da feitiçaria. E por que a feitiçaria está conectada com a idolatria? Por que essas duas coisas estão conectadas? Porque nos processos de adoração que envolviam o paganismo e que envolvem até hoje a maior parte das religiosidades que existem, a ideia de conseguir o favor da divindade através de algo que eu faço. Conseguir a bênção de uma divindade através de um ritual. Conseguir que aquela divindade me abençoe, me faça coisas, cuide da minha família, me dê saúde. E aí há um sacrifício, há um ritual, há um procedimento, há uma prática que é feita de volta para agradar aquele determinado ser, aquela determinada divindade. Nesse sentido, irmãos, até por conta dessa estatística que eu acabei de falar, existem muitos cristãos feiticeiros. Misericórdia, pastor. Irmãos, na pandemia eu vi uma live. Eu queria não ter visto. Já viu aquele ditado, né? Queria desver. Eu não queria ter visto isso, mas eu vi. E ficou no meu coração. E prova que existe cristão feiticeiro. Aparentemente um pastor, sei lá o que é, não sei. Enfim. E ele disse exatamente isso. Se Deus não pode te abençoar, e abençoar, entenda-se, te dá um carro, te dá uma casa, te dá dinheiro, te dá o emprego que você quer. Se Deus não pode te abençoar igual
Vou usar a expressão que ele usou. Igual a entidade lá abençoa o cara que está na macumba. Se é para ser cristão desse jeito, é melhor ser macumbeiro. Pronto, esse é o feiticeiro cristão. É aquele que acredita que Deus precisa de favores meus para me dar alguma coisa em troca. Está cheio. E esse tipo de cristão é o mais supersticioso que tem. Mas, queridos, nós vamos continuar essa série ainda. O principal que eu queria que você tivesse no seu coração é que nenhum de nós que estamos aqui fomos criados para essas coisas. Eu não sei qual o teu passado, teu presente, com qualquer dessas coisas que o apóstolo Paulo listou aqui. Mas, queridos, eu creio no poder do Espírito Santo. E creio que ele é maior do que qualquer coisa que o pecado, a natureza humana tenha para nós. E a minha oração nesses dias é que a palavra de Deus ela possa, através dessa série, gerar liberdade na tua vida, querido. Através do poder do Espírito Santo. Uma das coisas que nós falamos semana passada é que esse texto do apóstolo Paulo ele tem o objetivo de confrontar dois grupos na igreja. O grupo judaizante, que queria forçar a igreja a voltar aos costumes judaicos, e o grupo legalista, que existe até hoje no meio do povo de Deus, a igreja. O que é que o legalista faz? Ele cria um monte de regras rígidas, um monte de preceitos, e acredita que através dessas regras, dessa rigidez, você pode alcançar a santidade, ser uma pessoa santa, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo está dizendo, ao longo de todo o capítulo 5, foi o que nós tratamos semana passada, que isso é impossível. Não é a regra que torna alguém santo. Não é a regra que torna alguém uma pessoa obediente a Deus, mas a presença do Espírito Santo. Foi isso que o povo de Israel não conseguiu entender em todo o Antigo Testamento. Deus disse que eles guardassem a lei dele no coração, mas isso era impossível, porque o único que pode imprimir, gravar a lei de Deus no teu e no meu coração é o Espírito Santo. É por isso que Deus no Antigo Testamento prometeu, através de Ezequiel, chegará o dia em que eu vou gravar a minha lei no coração do meu povo. E por que é importante eu falar isso? Porque a igreja, de um modo geral, ela tem errado. Ela tem falado sobre as regras, sobre o que você pode ou não pode fazer, e isso tem o seu lugar, é importante. Você tem que saber que tem coisas que o cristão não pode nem deve fazer. Mas dizer para você as regras, dizer para você o que pode ou não pode, sem o Espírito Santo, não vai gerar nada. Isso é o coração daquilo que a gente está ministrando ao longo desses dias e que eu queria que você entendesse. Eu sei que há pessoas aqui que querem ser mais obedientes a Deus, que querem viver uma vida de verdadeira liberdade. Tudo isso passa pela presença e por um relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele produza o fruto, que logo logo a gente vai aprender qual é. Fique de pé. Eu queria orar com você nessa noite. Queria que nós colocássemos nosso coração diante de Deus. Já disse, o propósito aqui não é que você saia constrangido, a não ser que esse constrangimento seja para que a obra de Deus seja produzida na minha e na sua vida. Diante de tudo isso que a gente explicou a partir da palavra de Deus, queridos, eu tenho algumas aplicações para fazer aqui. A primeira coisa que eu queria aplicar a partir de tudo que a gente explicou, que eu queria que você prestasse atenção agora: não terceirize aquilo que é seu. Essa lista de obras da carne que o apóstolo Paulo
traz para a gente, elas nos provocam um convite. Que convite é esse? Parar de terceirizar aquilo que é meu. Há muitas pessoas que não vencem o pecado, queridos, que não são cheias do Espírito Santo, porque ficam terceirizando a responsabilidade pelo pecado. Ah, eu sou assim porque meu trabalho é assim. Ah, eu agi dessa forma porque fizeram isso comigo. Ah, eu me comporto desse jeito porque falaram isso para mim. Em nome do Senhor Jesus, não terceirize, querido. É uma questão sua com Deus. O Senhor deseja trabalhar, te libertar, te fazer cada vez mais santo, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Mas o primeiro passo é dizer assim: isso é meu. Sou eu quem faço. Não é ninguém que faz por mim. Sou eu quem penso. Não é ninguém que pensa por mim. Queridos, encontrar esse lugar de responsabilidade, de constatar a nossa real situação diante de Deus, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Deixa Ele ministrar ao teu coração essa noite. Não terceirize. Você sabe o que vem daí de dentro, o que vem do coração, o que muitas vezes se rebela contra a vontade de Deus para a tua vida. E eu sei que a maioria de nós que está aqui hoje já sabe o que Deus quer para você. Você já sabe quais são os propósitos dEle para a tua vida. Não terceirize. Segunda coisa que eu quero aplicar aqui para nós essa noite: abandone, queridos. Abandone tudo aquilo que a natureza humana deseja produzir na sua vida. Abandone. Como é que eu abandono, pastor? Como é que eu abandono estas obras? Há uma palavra-chave na Bíblia: arrependimento. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que os 12 e mais 120 que estavam no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro se levantou no meio daqueles homens e pregou a palavra. E após aquela pregação da palavra, a multidão que estava ali em Jerusalém adorando, o coração deles ficou cheio, como que uma brasa, um fogo ardia no interior deles. Talvez seja o seu caso aqui essa noite. E eles perguntaram ao apóstolo Pedro: irmãos, perguntaram a ele e aqueles discípulos de Jesus: o que podemos fazer para ser salvos? E a resposta do apóstolo Pedro foi: arrependam-se. Eu não sei qual é a sua história a respeito de qualquer uma dessas obras da carne que nós mencionamos aqui: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Eu não sei e não preciso saber qual é o seu passado, e ninguém está aqui para julgar qual é o seu passado a respeito dessas coisas. Mesmo que seja o seu presente, talvez não é o propósito aqui. Mas eu tenho certeza que enquanto você ouvia, se talvez alguma desses itens dessa primeira parte da lista falou de algum modo ao teu coração, há uma voz contrária que diz assim: você nunca vai se libertar disso. Você nunca vai abandonar isso. Repreenda essa voz hoje no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Há liberdade aqui nesse lugar para destravar todos os ferrolhos do pecado, para acabar com tudo aquilo que tem aprisionado o teu coração, tua mente, tua fala, o teu modo de agir no nome do Senhor Jesus. Isso está disponível para aqueles que reconhecem isso e se arrependem diante do Senhor, não diante do pastor, diante do Senhor. E eu quero orar então com você nessa noite. Peça para que o Senhor te ajude. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A carne faz muitas promessas, querido. A natureza pecaminosa faz muitas promessas para nós. Mas vida verdadeira é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Deus.
Eu te agradeço pela palavra do Senhor nessa noite ministrada aqui. Nós sabemos que falar sobre pecado é pregar algo impopular. Nós sabemos que falar sobre abandonar o pecado não está na moda. Mas nós não queremos estar na moda, Senhor. Nós não queremos falar sobre aquilo que agrada e que pode de alguma forma somente nos abraçar. Nós queremos falar tudo o que o Senhor tem para nós a partir da Tua palavra. Dá força ao Teu povo nessa noite para renunciar a Deus tudo que vem da carne, tudo que vem da natureza pecaminosa. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a ter uma vida que Te agrada, a entender que o Senhor não é uma força, o Senhor não é um fantasma, o Senhor não é uma energia. O Senhor tem propósitos para a nossa vida. O Senhor tem um relacionamento para desenvolver conosco. O Senhor nos chama para perto. Querido, Ele está te chamando para perto. Ele está te chamando para próximo. Ele está te chamando para andar com Ele, para ouvir Ele. Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo de Deus? Ouça Ele falando contigo essa noite. E sai daqui essa noite dizendo: eu vou abandonar, eu vou largar, eu vou rejeitar, eu vou renunciar tudo aquilo que me impede de ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor.